Olá, meu nome é Alessandro Trovato. Seja bem-vindo ao meu canal de vídeos do YouTube. Esta é a primeira aula sobre macros em Excel. Através de um monte de pedidos que recebi através dos comentários, e-mails, conhecidos que me param, me questionam como fazer para realizar determinada função com uma macro no Excel, me perguntam o que é uma macro, como criar uma macro, resolvi então criar esse conjunto de aulas. Espero que você goste. A macro no Excel é um recurso facilitador. Imagine uma atividade que você faz repetidamente no Excel todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses. Uma atividade repetida no Excel pode ser feita para você automaticamente quando associada a uma macro. Mas entenda o procedimento. A macro no Excel nada mais é do que um reprodutor de ações que você normalmente faria numa situação de trabalho normal, como editar uma planilha, classificar os dados de uma coluna, imprimir ou configurar o cabeçalho de uma página. A macro nada mais é do que um gravador que vai repetir aquilo que você fez. Por trás da macro existe uma linguagem de programação chamada Visual Basic for Applications. O Visual Basic for Application é o VBA, comumente conhecido. Nessa aula de macros para Excel, vou falar de VBA também. Esse é um curso unificado. Só que para que você possa programar em VBA, você precisa primeiro conhecer o que é a macro e depois vou passar algumas instruções, principalmente de programação. Para você que é um usuário do dia a dia do Excel, nós temos as funções que servem para que possamos realizar determinadas atividades. Por exemplo, funções de somatória, funções de subtração, funções de média, funções de procura, como PROC-V, muitas funções que já são previamente criadas pelo Excel justamente para isso. Mas nós temos a necessidade, às vezes, de criar funções específicas, funções de terceiras, funções para um cálculo específico de uma análise, analisar um conjunto de dados também de forma específica, sendo que o Excel não apresenta uma função para você. Espero que você consiga praticar os conceitos que vamos abordar nessa aula. De preferência, coloque uma janela do Excel aberta aqui do lado desse vídeo. Depois eu gravo uma aula para explicar como você vai fazer isso. E é muito importante praticar. As macros e as funções do VBA são como um estudo de um idioma. Se você não praticar, você vai esquecer com muita facilidade. Pois bem, primeiro passo, vamos abrir o Excel. Vou trabalhar com a versão 2013 do Excel. Não se preocupe, você que se trabalha com as versões anteriores também vai conseguir acompanhar esse treinamento. Você vai conseguir gravar a macro sem nenhuma dificuldade. Apenas os itens estão em lugares diferentes da tela, ou um recurso ou outro não está disponível, mas não se incomode. Primeiro passo, nós vamos abrir uma planilha, uma pasta de trabalho nova, e observe que nós não temos na parte superior da tela uma guia chamada Desenvolvedor, necessária para criarmos as nossas macros, para nós criarmos recursos avançados de programação e macros. Clique em Arquivo, ou no botão Backstage da versão 2013, clique no botão Opções. Na janela que for aberta, clique em Personalizar faixa de opções e ative a guia Desenvolvedor. Pressionando o botão OK, você verá que uma nova guia será exibida. Você pode começar então a desenvolver a sua macro através do botão Desenvolvedor, ou você pode, através da guia Exibição, encontrar também o botão de Macros. A macro ela pode ser gravada e repetir as ações que você normalmente está habituado. Se você observar na parte inferior da tela, na sua barra de status, nós temos esse botão que representa a gravação de uma nova macro. Toda vez que você clica sobre esse botão, uma caixa de diálogo como essa é aberta, e nessa caixa de diálogo nós podemos configurar o nome da macro. Então vamos lá, vamos fazer aqui a primeira macro. Você pode associar uma tecla de atalho à sua macro. Se você vai fazer, por exemplo, uma configuração de página, normalmente eu associo uma tecla de atalho. Assim que eu pressiono essa tecla de atalho, a macro vai repetir tudo o que eu fiz e configurar a planilha de forma automática. Essa vai ser uma das primeiras macros que vamos fazer. Vou deixar sem nenhuma pasta, sem nenhuma tecla de atalho. Outro detalhe muito importante que você tem que guardar é em que local que você quer armazenar essa macro. Se a macro está sendo desenvolvida para a planilha que está aberta, então essa opção, esta pasta de trabalho, deve ser utilizada. Mas, se você quer criar uma macro que esteja disponível para todas as planilhas que você vai usar no dia a dia, você deve clicar então nesta opção e escolher o item Pasta de Trabalho Pessoal de Macros.
A pasta de trabalho pessoal armazena uma macro que vai ser acessível em qualquer pasta de trabalho que você abrir e qualquer planilha que você executá-la. Vou deixar então aqui nesta pasta de trabalho e vou colocar uma descrição. A descrição é importante para que você possa depois lembrar para que aquela macro foi feita. Eu vou colocar que esta é a nossa primeira macro, aula 1. Muito bem. Pressionando o botão OK, note que nada mudou na sua tela. Mas na parte inferior aqui na barra de status, você vai notar que a macro está em gravação. Esse símbolo indica que ela pode ser pausada ou parada a qualquer momento. Tudo que eu fizer a partir de agora está sendo salvo pela VBA ou pela macro do Excel. Um bom exemplo disso, eu vou pressionar Ctrl Home, veja só, que é a tecla de atalho para ir para a primeira célula. Eu vou escrever aqui, primeira macro, e vou pressionar o Enter. Muito bem. Teoricamente, nós já gravamos uma pequena macro. Vou fazer algo a mais. Eu vou mudar aqui um pouquinho o zoom. Eu vou aumentar para 140% o zoom. Vou ajustar automaticamente aqui a coluna e está pronto. Vou selecionar essa palavra e vou colocar aqui em negrito. Para interromper a gravação da macro, clique neste botão na parte inferior da tela. Gravamos a nossa primeira macro. Esse vai ser o nosso ponto de partida para este treinamento. Mas como executar essa macro? Vou fazer um teste. Vou abrir uma nova planilha. Onde está localizada a macro que eu gravei? Se clicarmos no botão Exibição, nas opções de macro, podemos exibir as macros da nossa planilha. A primeira macro vai ser exibida. Eu clico em Executar. E note que imediatamente, na minha Plan 2, foi escrita a palavra primeira macro na célula 1 e foi colocada em negrito. Se eu clicar então aqui nesta opção Inserir uma nova planilha, ela está em branco. E o zoom está em 100%. Se executarmos a nossa macro, observe que o zoom foi para 140%, eu coloquei a palavra primeira macro na célula 1 e está em negrito. A nossa macro já está preparada então para realizar essa única ação. Esse seria o equivalente ao Hello World de qualquer linguagem de programação. Você deve fazer sempre algo bem pequeno para entender como o recurso funciona. A nossa macro também pode ser editada, veja só. Se clicarmos sobre o botão de macros, você vai encontrar aqui o botão Editar. Com a macro selecionada, clique sobre Editar e você vai ver algo diferente. Uma nova janela vai pular sobre a sua tela, sobre a sua planilha. Esta janela é chamada de janela do VBA, ou janela do Microsoft Visual Basic for Applications. Pode ver na parte de cima da tela essa região que está indicada para você em destaque. O VBA nada mais é do que o resumo ou a linguagem de programação que está por trás da sua planilha. Muitos têm muito interesse em aprender a programar em VBA. Recomendo esse curso que eu estou fazendo, e recomendo inclusive que você compartilhe esse curso com seus amigos que têm interesse em aprender isso também, pois nós vamos trabalhar de forma bem gradual. Eu espero que você realmente se torne um especialista em VBA utilizando os recursos desse treinamento passo a passo. Vamos lá. O que essa nossa tela está apresentando? Vamos nos concentrar diretamente aqui no centro da tela, que é a nossa primeira macro. Este é o código por trás de tudo aquilo que nós fizemos. Note que, assim que eu pressionei Ctrl Home, logo no começo da macro, o VBA associou a instrução range, que significa faixa de células, ou seja, a célula A1 tem que ser selecionada. Em seguida, nessa própria célula, ele inseriu uma fórmula no padrão R1C1 e escreveu primeira macro. Eu poderia substituir esse comando por outro também, mas nós vamos fazer isso nas nossas aulas de VBA. Em seguida, quando eu pressionei o Enter, ele selecionou a célula 2. Na sequência, eu alterei o zoom para 140%, clicando 4 vezes no botão. Veja o que ele fez. 1, 2, 3 e 4. Depois, ele selecionou a coluna A e a coluna inteira foi autoajustada em sua largura. Eu estou traduzindo o comando para você, porque normalmente você leria que as columns de A a A, ou seja, toda a coluna A, a coluna inteira, o parâmetro coluna inteira, seja autoajustada. Em seguida, selecionamos a célula 1 e aplicamos a fonte
bold, que é negrito. O true indica que ela foi aplicada. Não precisamos ser grandes conhecedores da ferramenta para mudar essa macro já. Note, ao invés da célula 1, agora eu quero selecionar a célula A2 e escrever na célula A2 o quê? Eu quero escrever mudei a macro. Em seguida, nós vamos selecionar a célula de baixo, a célula A3. Ao invés de termos 4 linhas aqui para o zoom, eu vou reduzir todas elas, isso você pode fazer também, e quero que esse zoom vá para 180% de forma automática. Depois, nós vamos selecionar a coluna A inteira e vamos tirar o negrito desta célula A1. Eu vou colocar aqui false. O atributo true coloca em negrito e o false tira o negrito. Está pronta. Olha que interessante. Vou fechar essa nossa coluna do VBA. Eu não preciso salvá-la, pois quando eu salvar a planilha, o meu código vai ser salvo. E vou mandar executar essa macro agora na plan 1. Macro, primeira macro, executar. Aí está. Ele mudou o zoom para 180%, tirou o negrito da célula 1 e colocou a frase mudei a macro na célula 2. Se fizermos isso na plan 2, você vai ver que isso também vai ocorrer. Veja só, eu vou executar e isso também ocorreu na plan 2 e eu posso fazer também na nossa plan 3. Muito fácil. Agora, para salvar. Sempre que você for executar uma macro, um código vai ser associado à sua planilha. A partir da versão 2010, a Microsoft subdividiu o arquivo, as planilhas do Excel em planilhas com macro e planilhas habilitadas para macro. Se nós clicarmos no botão salvar diretamente e tentarmos salvar a nossa planilha, vamos lá, eu vou criar aqui uma pastinha, eu vou para documentos, as minhas aulas do YouTube e vou criar aqui uma nova pasta chamada curso VBA Excel. Macros e VBA é melhor. Na sequência, eu vou criar uma pastinha aqui para a aula 1. E vou subdividir esse conteúdo. Aula 1, macros e VBA. Vou salvar essa planilha, então, como macros aula 1. O tipo, observe que está como pasta de trabalho do Excel. Se eu clicar em salvar, esse erro vai ser exibido para você. O Excel está lhe avisando, Alessandro, olha, cuidado. Há recursos que esta pasta de trabalho não dá suporte, que é um projeto do VB. Se nós dermos um sim, o código da nossa macro vai ser perdida. Então eu vou dizer aqui um não e vamos trocar o tipo para pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. A extensão desse arquivo também é diferente. Quando nós salvarmos, a nossa pasta de trabalho vai ser salva, mas a extensão desse documento vai ser .xlsm, M de macro. XLSX é a extensão padrão de uma planilha do Excel. É isso. Muito bem, salvei a nossa aula. Esta planilha vai ficar para você fazer o download também na seção de downloads do portal do SigoNerd, no endereço www.sigonerd.com, e espero que você acompanhe efetivamente esse treinamento. Lembre-se, é muito importante que você pratique. Se você tiver dúvidas desse conteúdo que acabamos de passar, coloque nos comentários do vídeo do YouTube a sua pergunta. Ou acesse a nossa página no Facebook, no facebook.com/sigonerd.com. Vou colocar o endereço também no final do vídeo para que você possa clicar e se inscrever, seguir-nos pela página. Escreva lá a sua dúvida. Eu tratarei as suas dúvidas e, se possível, colocarei-as nos vídeos de treinamento deste curso. É muito importante que você inscreva-se no canal para receber as novidades, compartilhe esses vídeos com um colega para que eu consiga manter esse projeto desse curso até o final. Um grande abraço, espero você no nosso próximo encontro.